Mas quem é que vai entrevistar quem agora? Não sei. Eu voto pelo Flávio Jacinto. Eu acho que devia ser uma conversa, você mandando mesmo, porque você é que manda essa chibata. Não, rapaz, quem manda é o Dr. Flávio, que é isso. Sou fora. Quando eu tava no primeiro semestre da faculdade, eu ganhei uma agenda. Uma agenda. Eu vou poupar aqui o início do aquele negócio de início, se inscrever no canal, vou poupar, vamos começar logo na conversa. Exato. Mas eu ganhei uma agenda bonita, rapaz. Essa agenda que eu embanei foi o meu caderno e fiquei escrevendo nela, né? Aí tinha um nomezão lá, Flávio Jacinto Advocacia. Ixi, rapaz, uma agenda desse tamanho aqui, verde, sabe? Aí eu disse, rapaz, Flávio Jacinto. Aí quando foi em 2015, mais ou menos, 14, 15, aí o doutor Zeno Veloso me liga, querendo me apresentar o Flávio Jacinto. Aí nós fizemos um evento até hoje, hein? Sejam bem-vindos a mais um Expo Direito Podcast. Estamos aqui com essas duas feras, doutor Flávio Jacinto, doutor Haroldo Guimarães. Eu sou outra fera, no caso, é Vamos, isso? vocês são as duas feras. Chico Pai, é muita moral. Eu atrás de vocês, meu amigo. Não, que é isso. Essa moral Como eu sou leão, então eu sou uma fera ferida. então, Puta, cadê fala? ele é pensando ligeiro desse jeito, viu? Ele é direto. Pai, assim, ó. Direto. É o rei das tiradas espirituosas. É verdade. Mas galera, está se aproximando o grande dia. Estamos aqui com o Dr. Flávio, que é o coordenador do Congresso de Direito de Família e Sucessões, Direito das Famílias e Sucessões. Dr. Haroldo vai fazer uma show-lestra lá no Palco Experience pra gente sobre carreira, sobre sucesso, sobre muita coisa, sobre um pãozinho quente que não tá mais quente. Já que a pode gente liberar, deve- já pode comer aqui? Você comanda, meu Pronto, é isso patrão. mesmo. É Tu porque quer? é o seguinte, eu venho pra notório, por aqui para as salas do Alan, pra comer, pra escapar. Na verdade, eu tô por aqui, não, tava dando uma aula, eu aproveito e venho comer. É bom demais, entendeu? Ele tá chateado porque o Fortaleza perdeu. É porque assim, Flávio, ele comprou um bocado de pizza pra todo mundo e pediu pra fazer esse pãozinho aí pra ele. Rapaz, hoje eu tenho uma situação confortável, porque eu sou torcedor do Fortaleza. Na verdade, eu sou torcedor do Fortaleza como qualquer outro torcedor, então, logicamente, eu torço pelo Fortaleza para que ele ganhe. Mas a minha situação confortável é o seguinte, é que eu tenho uma neta, eu tenho duas netas, uma que torce Fortaleza e uma que torce Ceará. Logicamente, eu sou apaixonado pelas duas. Então, eu fico confortável porque quando o Fortaleza perde, eu fico feliz porque a minha neta vibra. Inclusive, agora eu estou chamando ela de Aurora Bi, Mas- porque ela é bicampeã, né? Porque o Ceará é bicampeão, né? Então... Mas quando Fortaleza ganha, tu fica. Não, mas feliz eu duas lógico, vezes, né? aí eu ligo para ela, Aurora, Fica foi que feliz eu... duas vezes. Lógico. O defeito do Haroldo é que ele é torcedor do Ceará. Né? Isso é um defeito. Isso, torcer Ceará, eu acho que assim, eu acho que todo mundo tem o direito de torcer o time que quer, até porque é um negócio de paixão. Agora, torcer Ceará é foda. Viu? Otário. Torcer Ceará, meu amigo, muita falta de opção, Eu cara. tava me lembrando, eu tenho um amigo meu, cara. Eu tenho um amigo meu que. Eu bebo socialmente, agora esse amigo meu bebe todo dia. Nossa, beber no final de semana é massa, agora o cara beber todo dia é bom demais. né? É bom demais. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, Haroldo. É a mesma coisa, Haroldo, assim. Eu acho que aqui, por exemplo, aqui eu torço Fortaleza, você torce Ceará, e tem torcedor do Ferrinho, tem torcedor do Flamengo. Eu acho que o torcedor, ele tem que ter uma consciência desportiva. Eu acho, por exemplo, se for jogar, por exemplo, Fortaleza e Ceará, então lógico que eu quero que o Fortaleza ganhe. Agora, por exemplo, se for jogar Ceará, vamos colocar aqui Flamengo. mesmo, Ceará e Flamengo. Aí não, meu amigo, aí eu Eu quero torço que o pelo Ceará Ceará. se lasque mesmo. Vamos levantar dessa vez. Ceará não. Conta assim da câmera. Assim. Aí eu quero que o Ceará se lasque mesmo. Mas por que eu não tinha feito essas piadas antes? É bom demais. Bota o teu roteiro agora. Mas sou logo coisa. essa piada. essas duas Bota no piadas. teu Outra roteiro. coisa, tem oxigênio melhor para o torcedor do que o adversário perder? Então, se for jogar Ceará e um time lá da Arábia Saudita, meu amigo, é claro que eu não vou torcer o Ceará, eu vou torcer a Arábia Saudita, mas eu quero sair depois de Ceará. Eu sou torcedor Nutella, eu torço o Ceará, torço. Não, por Eu exemplo, torço, vai, porque é ruim, bicho. É ruim que a gente fica humilhando demais o outro time, é ruim também. agora eu acho o seguinte, por exemplo, agora, e você tem que ser solidário, né? Porque, por exemplo, agora o Ceará acabou de ser bicampeão, então você tem que torcer, acompanhar o Ceará, porque faltam 3 anos para ele igualar com o Fortaleza, você penta, né? Então, são 3 anos que o Ceará tem que ralar muito. Não, mas mudar de futebol que eu não gosto não, porque eu não gosto de falar assim quando eu estou em situação superior. Por exemplo, como é que eu vou falar
em campeonato internacional com o Ceará. O Ceará não sabe o que é o Libertadores, aí fica chato. Vamos mudar de assunto. Dá um stand-up, viu? Vamos mudar de assunto. Dá um stand-up. Ele tá na carreira errada. Já deu 4 minutinhos só de texto, né? Haroldo, mas falando, eu sou seu fã por natureza, né? Eu não tive a oportunidade de ser seu professor, porque eu digo isso porque quando você era estudante, eu era professor. Mas eu tenho o privilégio de dizer que sou seu fã, não é à toa. Você é um cara que eu acompanho o seu sucesso. E literalmente, quando ele diz assim, rapaz, isso aqui é vida de artista. Porque quando você diz isso, é no sentido de que a vida é muito complicada, a vida é muito difícil. E você que é um artista, eu vou Lia atende aqui a Nazélia, vou dizer. A vida de advogado, né? A vida de advogado aí. É isso mesmo. Então, o que é que acontece? Diz que ela liga já quem está aqui na reunião. Aí, Haroldo, Reunião ao vivo. você é um guerreiro. Você, inclusive, Haroldo, é uma coisa que você naturalmente sabe, mas eu faço questão de dizer. Você é colega da minha filha, que também, a minha filha é atriz. Luciana Vidal. Eu não posso dizer também, porque você é ator e atriz, né? Porque fica chato dizer que você é atriz, né? Mas aí, a minha filha é atriz, vocês, inclusive, estão naquele elenco do Cine Hollywood 2, Quem participou também? Cangaceiro do Futuro. Eu não, minha filha. Não, todo menino tava também? Tá, minha Sabia filha. não, sabia não. Inclusive, Eu sabia que ela era atriz, engraçado, mas não- é engraçado que eu estava no Iguatemi e a minha filha estava comigo, né? Ah, não, desculpa, no Iguatemi não, foi lá no Rio Mar? Rio de Janeiro, no Barra Shopping. Barra Shopping. Aí a minha filha, que também faz parte do elenco As Aventuras de Poliana, Isso. e uma garotinha conheceu, e a garotinha querendo pedir autógrafo, ei, por favor, eu também sou o pai dela, eu posso dar um autógrafo. O pai não tem Haroldo, direito não, pai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Haroldo, nessa sua trajetória de guerreiro, de difícil, que tudo é muito difícil, não existe nada de graça, não existe nada sem ralar. Não. Vamos aqui, nós estamos tratando aqui de um desafio, que eu acho assim, um desafio impressionante desse cara, do Alan, da equipe dele, da Notório. É um desafio muito grande que nós que somos profissionais do direito, às vezes a gente passa assim até a achar assim, uma ousadia, um desafio como a Expo Direito. Não é nada não, mas é um evento multidisciplinar da área jurídica, provavelmente o maior da América Latina, que vai reunir de 10 a 11 mil pessoas. E aí o Alan, eu já fico com aquela questão assim, cara, é muito ousado. Aí o Alan me telefona pedindo para que a gente coordene a direito às famílias. E para isso aí eu aceito, mas desde que eu monte uma equipe. Peguei um advogado do escritório, que é a doutora Leviana, peguei o Felipe, que é meu amigo, Felipe Rinaldi, e a gente está coordenando e realmente Botou é a uma coisa muito comissão, gratificante. comissão. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, Haroldo. Você que enfrenta todo tipo de dificuldade, seja como advogado, seja como ator, seja como pai, seja como gente, seja como amigo, e agora você está com esse desafio de apoiar a Expo Direito. Me dá aí uma visão, para você o que é, você é um cara internacional. Você é internacional, porque essas suas peças, esses seus filmes, essas que você participa, tem uma repercussão nacional e internacional. Logicamente, no âmbito do direito, você é um advogado bem sucedido aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, e também com uma repercussão nacional. Eu te pergunto, qual é a tua visão da Expo Direito? A minha visão é a seguinte, existem profissões que você não consegue fingir autoridade, sabe? Eu sei que, por exemplo, internet, as pessoas vendem autoridade porque parece ser um mercado infinito. Então a gente vê de vez em quando um recém-formado vendendo um curso jurídico, a gente vê de vez em quando uma pessoa sem expertise vendendo determinado serviço. Agora, evento, não tem como você fingir que o evento é bom ou não é, entendeu? Não há como... As pessoas que são consagradas, sobretudo em evento jurídico, elas precisam passar pela prova mesmo, da existência do evento, para que ele seja feito novamente. Então, assim, se você finalmente consegue chegar a um evento que tem 11 mil pessoas, e é o maior, sem dúvida, do Brasil, se não for o maior da América Latina, que já foi experimentado. Aí, chega numa questão que eu sou muito confortável de falar, a questão da reputação, sabe? Que é a coisa mais difícil que você tem de conseguir na advocacia, né, no magistério, e em evento jurídico, né? Então, assim, o desafio é grande porque os eventos anteriores do Alan, eles tiveram excelência, né? E você vai fazer um, talvez seja maior do que o anterior, né?
é maior do que o interior e precisa continuar sendo bom. Agora, é porque não pode mostrar. Se eu pudesse mostrar aqui pro pessoal a tela, os professores, as lentes, né? Como se falava antigamente dos professores que vêm. Os melhores professores do Brasil vêm e fazem questão. E ligam pedindo, assediando o homem. Rapaz, eu quero participar e tal. Hoje, como funciona? Então, para mim é exemplo. Porque, com certeza, para chegar nisso, ralou muito. Eu acho que bateu em portas que não foram abertas, né? Insistiu muito numa ideia maluca. Porque, assim, se você parar para pensar, o Alan é uma pessoa com uma formação jurídica como todos nós, mas achou que faltava um pouco mais de profissionalismo e modernidade nos eventos. Entende? E aí acabou dando certo. Haroldo, me desculpe te interromper, porque você falou numa coisa muito interessante. A questão da tradição do seu comportamento até você conquistar uma respeitabilidade. Nós três aqui, somos formados em Direito. Então nós somos advogados. Porque foi a profissão que nós abraçamos. Mas é interessante, com o Alan, e aí eu me dirijo diretamente ao Alan, o Alan ele é formado em Direito, mas ele vem com a tradição de eventos. E ele não deixou ser absolvido pelo direito, como nós sabemos, o direito é muito absorvente. Ele não deixou ser absolvido pelo direito e continuou pegando o próprio direito para se tornar hoje uma das maiores referências em eventos do direito. Mas isso não começou da noite para o dia. Se você observar, o Alan começou fazendo eventos para os alunos, para os eventos ali sei lá, uns... Da faculdade. Da faculdade ali, um eventozinho aqui, um eventozinho ali. E hoje, o Grupo Notório, que é presidido pelo Alan, tem se notabilizado a nível nacional e internacional, porque é importante destacar isso. A Notório hoje, ela não só faz eventos jurídicos nacionalmente. Inclusive, houve um em novembro, que infelizmente eu não pude ir, foi em Coimbra, né, foi em Lisboa, ou seja, em Portugal, com um sucesso extraordinário. Então, quer dizer, ele já ultrapassou as fronteiras nacionais. Então, o que é que eu vejo nisso? E aí eu já passo direto para o Alan, aproveitando aí o que o Haroldo falou, no que diz respeito a você focar numa linha profissional. Então, Alan, eu vejo que você é formado em Direito, naturalmente, mas você focou e você tem realmente se especializado. Você tem se tornado o organizador de eventos. O seu evento hoje não é mais um. É como bem falou aí o Haroldo, a questão da respeitabilidade. Então, você chegar para um coordenador de uma universidade e pedir ali um tempinho para falar para os alunos, ou chegar no fórum, chegar no PROCON, e você falar, é impressionante como as pessoas já conhecem a Expo Direito, já estão inscritos, e a questão até dos palestrantes. Hoje, a Expo Direito, ela passou a ser um produto questionado, buscado por todos os profissionais de direito, seja para dar palestra, seja para participar, ou seja, é impressionante. E aí, Alan, como é que é enfrentar um desafio desse, superando todas as dificuldades, porque você está fazendo um evento e a maioria do público é um público que não tem muito dinheiro, porque a maioria aí é produzida, é participada por alunos. E o aluno não tem dinheiro, mas mesmo assim, o índice de procura para inscrição já é muito grande, já tem uma perspectiva de sucesso bem garantida. Então eu te pergunto, como é que trilhar um caminho tão difícil como é a organização de evento num país como o nosso, e particularmente numa região nordeste como a nossa, e ainda mais particularmente no estado do Ceará, porque as pessoas não valorizam tanto o conhecimento, não valorizam tanto a reciclagem permanente. Como é que você enfrentar isso? Você consegue dormir? Como é que você faz para ter esse sucesso que você está tendo? O Haroldo falou uma coisa muito interessante agora, Flávio, que é justamente muitas portas foram fechadas, né? E todo mundo que sai assim do zero, que nem eu saí, que nem o Haroldo saiu também, o Flávio, né? Todos aqui têm histórias de superação e dificuldades, né, na vida. A gente sabe que no início, acho que 99% das portas são fechadas. E eu acredito, Flávio, que as pessoas que conseguem quebrar essa barreira, conseguem ir um pouquinho além, são as pessoas que aproveitaram aquele 1%, aquela única portinha que foi aberta e conseguiram entrar. E
como diria o Sylvester Stallone, né, naquele filme, não é sobre o tanto que a vida vai bater em você, mas o tanto que você aguenta apanhar, né? E tipo, eu já passei por 2 falências praticamente, quebrei 2 vezes, né? Já fiquei ruim de dinheiro aqui várias vezes. No início, todo mundo era... E parece história de clichê, né? Mas todo mundo é doido, é doido. Quando eu lancei essa Expo Direito aqui, todo mundo tá ficando doido, tá ficando doido, tá ficando doido. E hoje o camarada quer botar no currículo. O advogado que quer botar isso no currículo. Rapaz, eu participei da Expo Direito. Doido pelo certificado. E eu gosto muito, cara, de pensar que o mundo ele faz assim, né, Flávio? O mundo ele faz assim. Mas mesmo assim, tem aquelas pessoas que acreditaram em você. Em dado momento. E eu tô muito feliz, até emocionado quando você estava falando, eu estava meio emocionado aqui, de estar com 2 pessoas que acreditaram em mim. O Haroldo. Eu não acredito, aliás, não, primeiramente o eu não Flávio, né? acredito, Que Sou doido. cheguei numa reunião com ele lá no Cabana Del Primo uma vez, ele, a doutora Ângela, que Deus a tenha. E eles confiaram em mim para a gente fazer o evento do IBDFAN e fizemos o maior evento do IBDFAN que já aconteceu aqui dentro do Ceará. Foi o melhor, o Flávio foi espetacular. Apostou as fichas dele em mim, eu também eu acho que fiz atendi às expectativas. E o Haroldo tava um dia bem deitado, quase 12 horas da noite eu deitado lá em casa, mexendo no celular, do nada o Haroldo me ligando. Entendi, passamos quase 1h30 do telefone, ele falando pra mim que a gente ia fazer um projeto, que estamos realmente finalizando um projeto. Mas essa ligação faz bem uns 5 anos que eu foi no ano da pandemia, foi 2020. 2020, faz 5 anos literalmente. E assim, são pessoas que acreditaram no meu potencial, sabe? E hoje eu sou muito grato e para onde eu for, aonde eu estiver, eu quero essas pessoas comigo, pessoas assim comigo, sabe, Flávio? Eu acho que o sucesso da Expo Direito, ele perpassa sim por uma resiliência minha, da minha equipe inteira, né? Mas também perpassa por pessoas sem as quais eu não conseguiria crescer, entendeu? Eu tenho uma pergunta para fazer pro Fábio Assente. Claro, fica à vontade. E eu tenho uma pergunta para fazer para você também. Porque é o seguinte, quando eu liguei para você faz 5 anos, eu liguei do meu apartamentozinho lá da Messejano, eu liguei dizendo, rapaz, meu nome é Haroldo, não sei se você me conhece, conheço superficialmente e tal. E o que me interessou na época, Flávio, foi o seguinte, eu assisti a Notório Play, né? Eu sou fã e tal, e eu via que a captação das imagens, doutora, dos professores em direito era muito bem feita, imagens muito bonitas, entendeu? Alguém que tinha noção de audiovisual estava ali. Depois eu descobri que ele não estudou isso, entendeu? Mas alguém que tinha noção, enquadramento, a luz, entendeu? Uma luz respeitosa e um enquadramento interessante. E as aulas de direito na internet eu sempre consumi, mesmo antes da pandemia. São aulas ruins, de conteúdo ruim, de captação ruim, de som ruim, uma porta atrás, o camarada sentado, as aulas podres. E se eu quiser assistir a aula de história ou aula de biologia, qualquer coisa, eu vi uma aula linda. Então tem muitos cursos que fazem aulas maravilhosas. Inclusive o pessoal que se prepara para o vestibular tem aulas incríveis, e as aulas de direito horrorosas. Aí eu assisti Notório Play, meu irmão achava lindo. Aí eu liguei direto para esse bicho. Consegui o telefone. Cara, eu preciso fazer um trabalho com você. Porque eu entendo de audiovisual, eu sou professor há não sei quantos anos, sou advogado há não sei quantos anos, e eu quero ter uma honra de trabalhar com você um dia. Aí ele falou, não é bem assim, vamos conversar. E eu nem sabia que ele era advogado. Eu nem sabia. Mas eu achei... Aí qual é a minha pergunta? Quando você confiou nele, o que é que fez você confiar nele quando você procurou ele para fazer o evento de IBDFAN? Lá atrás, quando ele ainda tinha cabelo. José Augusto. Haroldo é assim... Zeno Augusto Bastos Veloso. Haroldo é Esse assim, é o nome da confiança. Que foi outro cara que acreditou demais no meu potencial, foi aquele cara, bicho. A vida, ela é impressionantemente automática, vamos dizer assim, no que diz respeito ao crescimento da pessoa em relação à visão que a pessoa tem das pessoas do mundo pela experiência que adquire. Como eu venho de uma trajetória de superação, de muita superação, de dificuldade, tudo, não é o caso que nós discutimos isso, então a gente aprende. A gente aprende em quem pode confiar, em quem tem potencial. Se chega um cara para você vendendo um determinado produto, você sabe se aquele cara está vendendo porque o produto é bom, se o cara está vendendo só porque quer arrecadar dinheiro. Ou seja, então você conhece as pessoas. E Deus me deu o dom de ter essa sensibilidade de identificar as pessoas como pessoa
e também a experiência profissional me possibilita, me autoriza a conhecer as pessoas no âmbito profissional pela sua estrutura profissional. Primeiro, eu fui apresentado ao Alain pela uma das maiores expressões do direito brasileiro, que eu tinha o privilégio de ser meu amigo, que era o Zeno Veloso. Ó, quem é o Zeno Veloso? O Zeno Veloso é o maior jurista, principalmente nessa área de cartório, do país. O Zeno Veloso é respeitadíssimo. Então, como o meu engajamento, eu era presidente do IBDFAN aqui em Ceará, então o meu engajamento com o IBDFAN me deu essa oportunidade da convivência com essas pessoas. E a gente precisava fazer um evento aqui no Ceará, que era o Congresso do IBDFAN, Congresso Cearense de Direito às Famílias do IBDFAN, que a gente precisava fazer um congresso que seria o congresso. Qual foi o ano? Lembra? 2019. Então a gente precisava fazer um congresso para poder. E eu disse, olha, juntei uma equipe, vamos fazer. E aí eu conversando com o Zeno disse, rapaz, eu vou te indicar um cara que tem condição de realizar o teu evento. Aí me apresentou o Alain, marquei um jantar com o Alain. Aí eu ainda disse ao Alain, digo, Alain, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu não gosto de reuniões profissionais com essa história de jantar, lembra? Porque em jantar a gente só faz comer, cara, ninguém... Mas como é o primeiro contato, vamos lá conversar. Só que, enquanto estava todo mundo jantando, enquanto estava todo mundo batendo papo, eu não estava, na verdade, jantando, eu estava conhecendo o Alain. Vendo ali a postura dele, a visão que ele tinha, e eu estava identificando ali um profissional focado naquilo que ele se prometia a desenvolver. E é realmente por isso que eu apostei todas as cartas no Alain, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente nós conseguimos fazer um evento que foi desacreditado. Totalmente o próprio IBDFAN Nacional não acreditou que tinha sucesso. Para você ter uma ideia, todo mundo pulou do barco. Boicotado. Nós fomos boicotados, todo mundo pulou do barco. Todo mundo é engraçado, Haroldo, que todo mundo pulou do barco apostando que não ia dar certo. Sabe o que tem uma ideia? Peraí, Flávio, sabe o que ele fez? Não. Ele fez. O negócio tava. Ih, fofoca! Eu quero saber tudo, meu compadre. É bom demais esse podcast, tá, Jorge? Eu vou susto ali. Olha a galera entrando, é bom demais. Vai. Não, cara, mas assim, o barco tava afundando. Literalmente, o barco tava afundando quando teve muitas pessoas que viram quando o barco tava afundando, começaram a pular fora, né? E eu aqui pensando, rapaz, vai dar certo não. Eu já não tava nem preocupado com o dinheiro, meu dinheiro não. Eu tava preocupado. Então tinha o Mauro ele lá pra cá. Mas vocês estão assistindo aqui, tinha uma pessoa. Tinha morrido. Tava em coma. Há 5 anos o homem acordou da mãozada que eu dei aqui. Chega a estar coçando. O vizinho lá de baixo. Pois é, Haroldo. Aí, cara, a galera pulou do barco, né? E eu já não tava mais preocupado era com o dinheiro, eu tava preocupado será se esse evento vai acontecer mesmo, porque eu nunca tinha, até então e até hoje, a gente nunca cancelou nenhum evento da nossa vida. E também nunca viu nenhum contratante sabotar o evento. 70 eventos, mais de 70 eventos. E contratante sabotando o próprio evento, eu também tinha visto. O Flávio Jacinto olhou assim pra mim, assim, cara, Alain, quanto é que vai custar esse evento aqui? Eu disse, não, Flávio, tem que pegar, quanto é que você acha que vai custar aqui? Não, cara, eu acho que tem que ver as inscrições. Não, se não tiver nenhuma inscrição, quanto é que vai custar? Aí disse, cara, sei lá, uns 150 mil, 200 mil reais. Faça o evento. Só faça o evento. O resto você deixa comigo que eu... E era um evento que não era dele. Era um evento de uma instituição. E depois que ele fez isso, a gente, com recursos, a gente começou a trabalhar, meu irmão. Colocamos 620 pessoas no auditório. Tirar 600. Cheguei no hotel. E um evento desacreditado, que aqui faltando 20 dias pro evento, tinha tipo 100. Ele chegou lá no hotel, cara. Ele chamou o dono do hotel. Eu quero que você tiver gratuito aí, porque eu tenho que aproveitar, meu filho. Eu vou trazer aí. Aí ele chegou pro dono do hotel. Doutor, não vou mencionar o nome dele, obviamente. Mas, doutor, você precisa de um cheque aqui, pra garantir aqui que o evento vai acontecer. Ele olhou assim pro Flávio. Não, doutor, não precisa de cheque nenhum, não.
faço o evento. Eu gostei, quem é? Diga o nome do cara, rapaz. É o Hotel Amarelo lá na Praça do Futuro. O cara foi legal. É Oscar. O cara foi legal. Não, o cara foi muito. E o hotel, cara, na minha visão, é o melhor hotel que tem em Fortaleza para É muito bom. Eu já fiz vários eventos lá. Cara, Os meus muito contratantes, bom, cara. quando podem Muito escolher, bom, muito bom. fazem lá. Aí o cara. Evento que eu digo, não sou seu Aí, quem foi que concorrente, acreditou a não, gente? palestrante. Quem foi que deu apoio a gente? O dono do hotel. Depois nós conseguimos algum apoio do governo do estado, da prefeitura. E aí foi interessante, Haroldo, porque, rapaz, todo mundo pulou no ar, cara. Todo mundo. Rapaz, o pessoal Cadê o nome desse pessoal para eu ligar agora para escolher a barra? Qual o nome desse pessoal? Eu me lembro com a Mazé, que era lá do IBDFAN BH, Brasil, Belo Horizonte, que ela sempre coordena. Cara, ela simplesmente disse que não ia dar certo, que o congresso ia ser, o evento ia ser. As inscrições e os patrocínios pagaram o evento? Pagar? Não, Então ninguém o evento, teve então o prejuízo. evento foi. Eu não tirei um real do meu Então o bolso. evento foi um sucesso sobre todos os aspectos. Todos os aspectos. Aí todos os sim, aspectos. viu? Todos os aspectos. Aí sim. O evento. Não, Haroldo, depois que o evento começou a dar certo, apareceu para patrocínio da prefeitura, do governo do estado, dos vários escritórios de advocacia. É engraçado, cara, como as pessoas. Olha o que é que veio gratuito. É engraçado como as pessoas querem. Como as pessoas querem estar. Quando o negócio tá tudo certo, as pessoas querem estar perto, né, cara? Mas aí, essa questão, Haroldo, é assim. Engraçada, eu me lembrei agora, há pouco tempo, eu estava indo para a casa de praia e estava a minha netinha. Aqui tá o Ceará ou aqui tá o Fortaleza? Aqui tá o Ceará. Porque aqui tá o Fortaleza ainda é muito novinha. Daí eu estou tentando ver se eu levo ela para Fortaleza. Eu conto o pai dela. Nem é Fortaleza ainda, menina. Aí a babá dela é muito negativista, é muito pessimista. Por exemplo, ela não deixa o filho sair e trabalhar porque tem medo que o filho vá ser assaltado. Aí ela começou a falar nessa dificuldade. Aí porque tem a Lara, minha neta, e tem a Lara bebê, certo? Se entende assim. Aí a Lara bebê é uma criancinha a Lara bebê deve ter o quê? 9 ou 10 anos. Conversa vai, conversa vem, aí a babá disse assim, mas é porque tudo é muita dificuldade. Rapaz, mas foi muito engraçada a reação da Lara bebê. Ela disse, olha, dificuldade é para os fracos. Oi? Rapaz, impressionante. Dificuldade é para os fracos. Lara Bebê. A Lara Bebê. Vou entrevistar a Lara Bebê no próximo podcast. Vamos ter que entrevistá-la. A dificuldade é para os fracos. Entendeu? Então, quer dizer, eu me lembrei. Por que eu me lembrei disso? Porque, na verdade, assim, primeiro, quando você enfrenta, quando você assume um desafio, quando você tem que primeiro apostar em você. Aí depois você aposta no evento, no desafio. Então, se você quer realizar o desafio, aí você vem uma outra aposta que você tem que entender que vai acontecer. A falta de apoio que você vai ter. Porque, como eu te disse, as pessoas só gostam de apostar naquilo que está 100% garantido. E as coisas não são assim. E aí tem um grande problema que eu acabei de falar. Vamos falar aqui do Ceará, não vou nem falar do Brasil. Se você chegar, por exemplo, se você chegar num determinado grupo, vamos no meio jurídico, se você chegar convidar, juntar assim 20 advogados para um churrasco, para uma bebedeira, para um forró, vão aparecer 100. Mas se você disser que é para um evento jurídico, se você convidar 20, vem uns 3 ou 4. Por quê? Porque primeiro as pessoas não entendem que a reciclagem, principalmente nós profissionais, deve ser permanente. E é o conhecimento que vai nos dar credibilidade, vai nos dar uma boa performance profissional. Mas até entender isso, e quando você fala em evento jurídico, congresso de direito, rapaz, é impressionante. Se você for pedir apoio, as pessoas vão achar que você está querendo fazer um congresso caça-níquel. As pessoas começam a dizer, e fica até chato, você parece estar se humilhando, você parece que chega ali um pedinte. Você chegar para uma empresa, para um escritório de advocacia, rapaz, você topa colocar o nome do seu escritório para patrocinar a Expo Direito, meu amigo, aí o cara vai olhar, porque ele acha que aquilo ali não tem futuro. Então, quer dizer,
E isso aconteceu, nós enfrentamos, aí foi o que eu fiz, eu apostei no Congresso, fui nas faculdades, fui em todo canto, nos escritórios, fui, meu amigo, assim, de 10, um concordava, já estava bom demais. Porque quando eu ia para os 10, eu já ia com 10, com a perspectiva de receber 10 nãos. Quando eu vi um sim, já estava bom demais. E aí entrou a grande colaboração da Notório. Eu digo, Alan, bora fazer o Congresso, me ajude. Não se preocupe, você não vai ter prejuízo, vamos fazer o Congresso. Porque se ele tivesse recuado, aí realmente tinha criado um problema. Porque eu não tenho expertise nenhuma em fazer Congresso, eu sou advogado. Não sei fazer outra coisa, eu sou advogado. Mas aí é que entrou o Alan, porque o grande segredo de uma empresa de sucesso é saber até onde ela pode ir. Ela apostou. Não foi só pela garantia que eu dei que não tinha prejuízo. Porque não adianta só, como ele falou, não adianta só se preocupar com o dinheiro. Ali está o nome, a credibilidade. Ninguém conquista credibilidade com auditório vazio. E o nosso auditório não lotou, deu 620 pessoas. Não, e mais interessante, 620 pessoas do começo ao fim. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, posso? Eu ainda tenho uma para te fazer desde o começo. Não, mas você não faz, não Faça fez, outra. aí eu quero. São 2. Vai. A primeira é a seguinte: uma pessoa que deseja investir na Notório, um sócio investidor, para fazer eventos, ele consegue ter uma rentabilidade? Eu tenho uma galera aí. Como é que eu vendo para esse cara? É um cara que vai chegar, pai, tu é o bonzão dos eventos aqui do Brasil, eu quero fazer evento contigo, eu quero investir pelo lucro através de ti. É possível? Isso dá certo? Cara, é preciso a gente entender, porque hoje nós somos uma empresa familiar, né? Hoje é uma empresa familiar, então a gente não tem capital aberto, não tem essas coisas não. Agora, uma forma altamente lucrativa para empresas seria um investimento na Expo Direito, né? Porque pois é, aí era outra pergunta. 11 mil pessoas assistindo, né? Exatamente. A gente vai ter um público de 11 mil pessoas ali circulando durante 2 dias e 11 mil pessoas com um bom poder aquisitivo. Só fazendo uma pequena correção, Flávio, que ele falou que a maioria do público é estudante, mas não é mais, já foi. Hoje está 41% advogados, 39% estudantes e o restante outros profissionais do direito. Sabe o que isso aí representa? Alta credibilidade na Expo Direito. Amadurecimento. É porque você tirar um advogado de casa, cheio de prazo, cheio de coisa. Pois é. É osso, meu compadre. Eu mesmo, o doutor aqui, o doutor, vixe, tirar um advogado de casa só se for mesmo importante. E aí vão outros profissionais, o pessoal da tecnologia jurídica. Mas, Haroldo, profissões associadas ao direito, né? Aparece muito lá, né? No dia que ele me ligou, né, Flávio? Aí eu já tava com insônia mesmo, plena pandemia, ninguém sabia que era dia, mais noite lá. É verdade, aí, eu não me lembrava disso. Aí eu peguei o celular e fui pesquisar mais, porque ele tinha me dito que era advogado. Eu já seguia ele já, mas era do ator, né? Do Cine Hollywood e tal, eu gostava do trabalho dele. Mas eu não sabia que ele era advogado, né? Aí quando eu fui pesquisar e assisti uma palestra dele no TEDx. Não é o meu não, cadê o meu? Isso aqui é eu vendi seu celular, esse é o meu. Eu assisti uma palestra dele no TEDx, Flávio. E ele contando, cara, a história de como ele conseguiu se concentrar. Tô mandando um beijo pra ti, Haroldo. A Luciana. Luciana. A atriz chiquérrima, de outro nível, a filha do homem. De como ele conseguiu se encontrar, né, Haroldo, na multiversão, né? Porque às vezes a gente tem uma coisa que eu sempre digo, né? Quando você quer fazer uma coisa, foque naquilo ali que você está fazendo. Mas tem pessoas que elas são multitarefas, né? Por exemplo, o Rodolfo Pamplona Filho. Ele é juiz, ele é poeta, ele é cantor, ele é doutrinador, escritor, ele é palestrante, ele é professor. Então, ele faz tudo e faz tudo muito bem feito, ele consegue. Tem pessoas que não conseguem, né? No teu caso, eu acho muito legal a parte, especialmente a palestra que eu assisti tua, porque ele ainda teve que lidar com o TDAH, né? Que é uma parada muito, muito difícil, né, Haroldo? Então, conta aqui pra nós um pouquinho mais de detalhe, como foi que tu se encontrou, cara, com o direito, com a atuação. Rapaz, o TDAH atrapalhou, mas na vida adulta fica mais fácil, sabe? Mas houve um tempo, sobretudo quando eu era mais jovem, que eu gostava de fazer muita coisa, eu me sentia completamente perdido e cansado, entendeu? Era exaustivo. Aí eu tive a sorte de encontrar um psiquiatra. Mais doido que você? Mais doido que eu, até faleceu. Que conversou comigo e ele foi muito legal, Alan, porque ele disse que eu tinha uma condição. Recentissimamente naquela altura, tinham unificado os 2 CIDs, vamos assim dizer.
tinha o déficit de atenção e o transtorno de hiperatividade, uniram os dois e virou TDAH. E ele, a abordagem comigo foi muito positiva, porque ele diz, olha, você tem uma condição que vai lhe ajudar muito na sua vida em muita coisa e vai lhe atrapalhar muito na sua vida em muita coisa. E assim é a pessoa humana. Nós somos multifacetados, nós temos características incríveis e nós temos inabilidades e a gente vai vivendo com elas, vai consertando uma, tentando melhorar. Só que no seu caso isso é mais mais notável. Ah, é sério? O que é isso? É o TDAH? Já ouvi falar, vi uma entrevista no Jogo, uma mulher falando sobre isso. Pois é, eu acho que você é um caso típico. Mas vamos fazer um teste. Aí ele aplicou 2 provinhas para mim. São 2 testes mesmo, entendeu? E aí ele, pronto, você tem TDAH, você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E você tem, aí tem coisas positivas que são tão boas, sabe? E tem coisas negativas que são tão ruins. Mas é muito bom você saber delas e ser adulto. Porque sendo adulto você já admite algumas fraquezas e trabalha com elas. Então, como coisa positiva, se eu sou apaixonado por um tema, eu sou capaz de passar um final de semana sem comer, sem beber, estudando o tema. Entendeu? Se por acaso eu estou apaixonado por um autor, um autor da literatura, um autor do direito, etc., aquilo dali vai me dar uma gasolina que não é normal para a maioria das pessoas. Porque os compartimentos, né, dos interesses das pessoas normais são mais divididos mais bem harmonicamente, entendeu? Eu não, se eu gosto de um tema, lá vem o doido. Aí, sempre foi desse jeito, a mamãe entendeu, a mamãe não estudou muito, mas a mamãe sabia. E o funcionamento da cabeça de quem tem TDAH é o seguinte, aparece, se eu vou pensar numa cozinha, eu vou falar de cozinha. Eu penso numa colher, eu me lembro que na colher tem um desenho do elefante, tem a África, né? Quando é que eu vou na África novamente? Savana, o Egito antigo, o Egito é um país da África, o pensamento é esse, enquanto que uma pessoa normal vai lembrar de cozinha, ela lembra de faca, de colher, de pia, entendeu? Esse pensamento desmantelado, desorganizado de quem tem TDAH, ele pode pregar muitas peças para quem tem TDAH, mas ele pode ajudar em profissões em que haja improviso. Então, por exemplo, se eu tenho que improvisar, ótimo, porque eu pensei no elefante, entendeu? Vou fazer um repente maravilhoso para eu conversar, assim, essas coisas de chofre. Stand-up, eu sempre tive facilidade. Então, assim, eu me lembro quando eu fazia show de Mocó Edmilson, eu tinha 16 anos, 17, a gente tinha um número que era o repente. A gente não adiantava ensaiar. Porque toda vez que a gente fazia diferente e às vezes todos eram engraçados, entendeu? Aí a mamãe perguntava, de onde é que isso vem? Esse menino é genial, não sei o quê. Não é genial não, mãe. Eu não estudei pra isso, vem. E nem é um grande talento, é uma característica, entendeu? Mas em compensação eu tenho que ser vigilante para muitas outras coisas, entendeu? Então eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que tomar cuidado para não me atrasar. Então, assim, nos compromissos que eu tive aqui na Notória, eu já cheguei com compromisso aqui com hora de antecedência. Mas outros, eu vou sendo, a minha rotina vai me sabotando e tal, e eles já me entendem. Tal. O que foi muito bom para mim foi a própria advocacia, porque nós aqui não nos é permitido aos advogados atrasar para a audiência. Não pode. Entendeu? Atrasou. Então, quando eu me formei logo, eu disse que dá um jeito. Aí eu entendi o quanto eu embromava antes de realizar uma tarefa. Eu vi uma coisa que podia ser adiada, eu quero resolver agora, faltando 10 minutos para o evento, eu vou querer resolver. Aí eu entendi, através da advocacia, com compromisso com os eventos de terceiros, que eu tinha alguma coisa diferente. Aí foram surgindo, e existem algumas coisas emocionais, tipo assim, quem é TDAH sofre mais nos fins de relacionamento, quem tem TDAH tem facilidades em comunicação, teatro, na expressividade, quem tem TDAH não gosta de luz forte, não gosta de barulho, não gosta de conversação alta, entendeu? Se agonia em algumas outras situações, aí esses pacotes todos, aí eu fui estudar. E aí num evento desse eu conheci a mulher que eu assisti lá no Jô Soares, uma médica que falava sobre TDAH, eu conheci a mulher. Aí ela bateu um papo comigo, ela disse, olha, você realmente é o cara do TDAH. Só que a versão adulta, para adulto é mais fácil. Eu descobri com a agenda para mim. Legal. Incrível, a agenda é muito bom para mim. Entendeu? Agora, você dizer para um adolescente, para um pré-adolescente, que ele precisa de uma agenda, principalmente para o adolescente, para a criança, como é minha filha, por exemplo, a resposta da minha filha para tudo é não. Malu, você tem que fazer isso. Ela, não. Tudo é não. Mas quando você é adulto e você reconhece as suas incompetências, aí tudo fica mais fácil. Aí foi muito bom. Quando eu entendi, as coisas aconteceram. Aí eu desisti de desistir. Eu desisti de ser advogado, desisti de ser ator.
É como se eu soubesse, depois de descobrir essa condição, que eu posso ser essas coisas ao mesmo tempo. E tá tudo certo. E de fato, quando eu dei a mão pra arte, eu fui pra Globo, eu fiz cinema. Entendeu? Quando eu dei a mão pra advocacia, eu paguei minhas contas. Eu sustentei minha família, entendeu? Que é bem carente. E tá tudo certo. Mas até chegar lá, até ver essa explicação, porque é muito. Eu me lembro que eu assisti uma palestra, a gente falou do Feliciano Carvalho mais cedo, né? Assisti o Feliciano Carvalho mais cedo, ele dizia: um advogado é só um advogado. Um advogado não pode ser sequer professor. O advogado é apenas um advogado. Eu, caraca. Aí eu conheci o Flávio Jacinto, que era professor, excelente professor, o pessoal lutava para assistir a aula dele, e era legal com todo mundo, e é bem sucedido na advocacia. Então não é bem assim, as pessoas são muito diferentes. A nossa geração que nos sucede, ela é mais. Ela tem fragilidades, em muita coisa ela perde para nós, mas em muitas coisas eles são melhores que a gente. Então eles já entendem, a geração mais jovem aceitam, entende um arquiteto de alto nível, que seja atleta de alto nível também. O cara é do direito, mas está na profissão 4.0. Ele é do direito, mas ele está no 4.0 do direito. Ele lida com mídias digitais, ele lida com infoprodutos, com eventos. O Flávio Jacinto, se fosse só o profissional jurídico, aquele quadradinho e tudo, ele não ia conhecer o Alan. Entendeu? Mas só que a geração atual, ela entende melhor essa interdisciplinariedade. Eu já venho de uma época, e talvez vocês sejam 5 ou 6 anos mais velhos que eu, talvez a gente venha de uma época que você só tinha que ser uma profissão, e o papai dizia, o papai foi advogado também, papai dos pobres, né? Mas ele dizia que tinha aula, que tinha que assistir de paletó e gravata na faculdade de Direito. E ainda teve um resquício disso, uma professora de saudosíssima memória, uma professora muito incrível, Manuela, eu acho que o nome dela, professora da Unifor, que era portuguesa, tinha determinadas aulas dela que tinha que se apresentar de paletó e gravata, e as mulheres de vestido social. Tá? Disse que era excelente professora, eu não tive esse privilégio. E depois fui colega professor, né? Porque eu tive a oportunidade de ser aluno dela e depois fui colega professor, porque eu passei... Assim que eu terminei o direito, eu fiz a pós-graduação, eu terminei em 87, dezembro, 87-2, fiz o pós-graduação em 88 e fiz concurso para professor da Unifor. Isso. Passei direito em primeiro lugar. É o fraco. Ensinei, aí eu fixei uma meta. Ensinei de 89 a 99. Por que uma meta? Porque eu falando aí nessa questão aí... Eu formei em 99, é justamente falando aí nessa questão aí de dinâmica, de compreensão, eu compreendo a vida exatamente por geração, e você tem que saber fixar meta. Muitas vezes as pessoas dizem, o meu sonho é ser advogado. O meu sonho é morar no Rio de Janeiro. Isso não é sonho, cara. Isso é meta. Se você fixar meta, você vai atingi-las. Então, quer dizer, você tem que ter um autocontrole, uma autodisciplina, e você fixar as metas. E você que não precisa discutir aí a superação, a caminhada de superação que você tem, e é exatamente isso. Eu acho que o advogado, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque advogar, como eu falei no começo, ele é muito absorvente. Muito. Então, ensinar e advogar não é uma coisa tão fácil. Porque o magistério, você não pode encarar o magistério simplesmente só para ir para a sala de aula. Da mesma forma que você não pode encarar a advocacia achando que alguém vai fazer uma audiência por você. Não. A advocacia, ela é muito absorvente. E o segredo, o sucesso, eu aprendi uma vez com uma juíza, eu tinha uma ansiedade muito grande, né? De saber qual era o sucesso, como é que eu ia ter sucesso. E você falou aí do Feliciano. O Feliciano sempre foi minha referência. E eu comecei a advogar, não sei se você sabe, eu era gerente de banco e pedi demissão do banco para advogar. Então foi uma loucura. Bicho, qual foi o ano que isso aconteceu? Eu pedi demissão do banco em 1990. É doido, viu? Não, naquela época... Todo mundo disse a mesma coisa. Doido de pedra. Aí todo mundo falou a mesma coisa. Porra, como é que eu vou ter sucesso? E eu aluguei um escritório no Palácio Progresso. Isso é demais. Aí eu estava lá sábado, domingo. Quando foi um dia, eu cheguei no Palácio Progresso. Domingo, me lembro como se fosse hoje. Domingo, 7 horas da manhã. Daquele tempo tudo era manual, né? 7 horas da manhã. Crente que eu estava abafando, porque eu estava lá. Pô, estou aqui 7 horas da manhã, estou trabalhando, então tem que dar certo. Aí quando eu chego, já está
lá no Palácio Planalto, também tinha um escritório lá, doutor Feliciano Carvalho. Eu digo, pronto, tá aí o segredo do sucesso. Se um cara como o Feliciano, com o nome que ele tem, a tradição que ele tem, domingo, 7 horas da manhã ele está aqui, aí eu me alivio, de pronto, está aqui o segredo do sucesso, ou seja, trabalhar. Então, e aí aconteceu um negócio interessante, só para encerrar aqui, eu acho que tá bom. Eu tava com pressa tua. Aí aconteceu um negócio interessante. Eu vou que ele mesmo justifica para mim a pressa dele. Aconteceu um negócio interessante, que essa foi muito engraçada mesmo. Eu coloquei, eu tinha o escritório e eu comprei um aquário, que eu adorava peixe, um aquário daqueles pequenininho. Tinha lá perto do meu birô, tinha um aquário. E eu não sei se vocês lembram, o Alan é mais novo, mas tu lembra? Não é que tu seja mais velho que o Alan, não, é porque tu... 2 anos mais só. velho. Aí tinha as placas dos advogados, assim, as plaquinhas de acrílico, tá? Por exemplo, tem Flávio Jacinto advogado, uma plaquinha de acrílico. E eu tenho em cima do aquário. E aí, essa placa caiu dentro do aquário. Caiu, ficou lá dentro do aquário. E eu fechei. Aí chegou um cliente meu, disse assim, rapaz, mas o teu nome é dentro d'água, dentro do aquário. Aí eu disse, meu amigo. Aí, olha só, você falou na tirada aí, no repente. Eu disse, meu amigo, eu sou advogado, está embaixo d'água. Aí ele disse, pô, gostei. Meu amigo está aí, né, é porque eu sou advogado, está embaixo d'água, eu sou advogado. Então, quer dizer, veja bem, a questão do repente, da tirada, da resposta imediata, e aquilo, rapaz, até hoje eu carrego. Naquele momento eu disse, rapaz, eu sou advogado, está embaixo d'água, então eu acabei naquele momento de restabelecer, de reforçar o alto compromisso que eu tinha com o sucesso da advocacia. E aí é uma questão de Deus, é uma questão de dom, é uma questão de vocação. Nasci para ser advogado. Nasci para ser advogado. Então não tem segredo. Entendeu? Não é questão de misturar isso com aquilo. Então, quando você fala aí que você é ator, que você é advogado, é porque a questão da... Vamos colocar aí da versatilidade profissional. Mas é porque Deus lhe deu esses dons. E aí você tem duas profissões que são interessantes. Você tem uma profissão que é ator, que é só vitrine, que lamentavelmente a vida de ator não é fácil, a vida de artista Eu sei não que é você fácil. sabe disso, só explicando, ele sabe disso porque ele tem uma filha, Que é atriz de alto nível, faz cinema e televisão, É. conhecida nacionalmente, que é a Luciana Vidal, cearense. Só então, deixando claro. Então, quer dizer, você sabe muito bem, e também você abraçou a profissão de advogado, que já ela tem uma identificação própria contigo pelo teu temperamento, pela tua maneira, pelo teu apreço ao ser humano, que é muito importante que o advogado tenha apreço ao ser humano. E conseguiu se tornar referência nas E duas áreas. você conseguiu se tornar referência exatamente por quê? Porque você conseguiu compatibilizar essas duas profissões sem dar nenhum prejuízo a nenhuma. Mas por quê? Porque isso é talento divino, isso é vocação. Entendeu? E aí você se salva por quê? Porque a carreira de ator, ela não é tão absorvente, até porque ela é cíclica. Isso. Se é que eu posso chamar isso, você me corrija. Cíclica. Ela é cíclica porque não tem trabalho todo dia. E quando tem um trabalho, que naturalmente exige muita concentração, mas é possível, até porque o direito, a advocacia, ela te ajuda muito na carreira de ator. Total. E a carreira de ator te ajuda muito. Total. Por quê? Porque você chegar numa audiência sabendo se expressar, sabendo ter postura, sabendo controlar a estrutura emocional, você mata a pau em qualquer audiência. Porque é sobretudo você ter postura e você ter um controle. Porque o que é advogado, sobretudo, é saber engolir sapo. E não é sapinho pequeno, é cururu. Porque você chega numa delegacia, você chega num juízo, você chega numa procuradoria, você é visto como uma pessoa que vai atrapalhar, que vai incomodar, que vai aperrear. Quando na verdade, você não você está trabalhando tanto quanto o juiz, tanto quanto o promotor. Porque é o seguinte, o que é a justiça? A justiça é um complexo de atividades altamente qualificadas, que nessa complexidade estão ali o judiciário, o Ministério Público, a Segurança Pública, a Procuradoria, a Defensoria Pública, etc. Se você colocar numa audiência, obrigatoriamente você tem que colocar o juiz, o juízo, o judiciário, o Ministério Público e a advocacia. Tira um dos três desses, funciona? Não funciona. Então, quer dizer, ninguém está ali para ninguém. Mas, infelizmente, o advogado é visto assim. Então, o fato de você ser ator, você sabe muito bem, você tira de letra essas situações. E aí você tem que ser artista. Porque você chegar numa audiência... Uma vez eu estava na audiência
E eu me lembro bem, né? Aí a juíza queria, sei lá, estava com abuso de autoridade, ela disse, tem uma situação lá, né, na discussão técnica, né? Ela disse, doutor, o senhor tem que ter cuidado que a minha caneta é muito pesada. Agora deu mesmo. Aí eu disse, doutora, por coincidência, a sua caneta é igual a minha, é Bic. Quer dizer, na diplomacia da tranquilidade. Eu não fui levar para o fato de ela estar pré-julgando. Eu conheço não. você. Tá eu entendendo? queria que, ó, esse podcast, muita gente vai assistir no Ceará, mas é porque nacionalmente as pessoas não te conhecem nos corredores. Você falando assim, pronto, você, em situação normal, temperatura e pressão, você está sempre sorrindo. E toda vez que você chega nos cantos, eu juro pela vida da minha filha. É delícia, né? Nunca vi. Ele chega sorrindo. Nunca vi. E quando você cumprimenta, ele já está sorrindo. E aí, num podcast que você está sentado, não dá para ver, porque não dá para ver você chegando, né? Mas eu queria dizer para quem não conhece o Flávio Jacinto fora do podcast, ele é um cara que chega sorrindo nos cantos e vai-se embora sorrindo. E aí isso é importante, que é só da vivência da advocacia, né? A gente chega para atrapalhar. Se a gente não faz o pedido, o judiciário não funciona, porque o processo ele se desenvolve por impulso oficial, mas ele começa por iniciativa da parte. Se você não peticiona, não funciona. Mas quando você pede, lascou. Aí ele chega para pedir, tá lá o cabo cheio já de coisa para fazer. Que tá todo mundo trabalhando. Aí chega o advogado no balcão, se ele vier sorrindo, aí você aprende isso e tem gente que já tem isso inato. Eu sei que você tem inato isso. É seu. Por isso que eu acho que existe talento, ou aptidão ou dom. E é divino, sendo divino ou não, existem pessoas que já vêm no disco rígido, rodando isso, entendeu? Então o Flávio ele já chega se abrindo, entendeu? Opa, cumprimentando o cabo, mesmo que o cabo seja nojento e tenha prejudicado o cliente dele, ele já chega rindo, isso é bom. Mas se você não tiver, como nós somos seres culturais, a gente pode aprender, né? Por exemplo, existe já o teatro para desenvolvimento pessoal. Tem gente que faz teatro para perder a inibição, tem gente que faz teatro para controlar as emoções. Mas você é nojento mesmo. Existe o teatro para você controlar as emoções, cara, porque coisa que eu aprendi logo no começo da advocacia, graças a Deus. Tem gente que demora mais. Que quando você vence, você não é para comemorar na frente do colega, não, nem fudendo. O cara... Tá aí, eu falei, não faça isso. Porque o dia você vai estar do outro lado. E também quando perder, você tem que se controlar. Exatamente. Sorriso, apertar a mão. Tive uma audiência recentemente. Fui dar. Cumprimentar o advogado fez assim. E saiu. De escritório de advocacia grande, filho de um advogado conhecido do Ceará. Eu digo, minha nossa senhora, coitado. Ele está passando o recibo do despreparo. Tá vendo, outros colegas, outros operadores de direito estão vendo aquilo dali. Então o cara não tem um mínimo de preparação. E aí, comunicação, oratória, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu descobri que eu posso ser um advogado ainda melhor ainda quando eu comecei a estudar atuação. Porque o que não, nada mais é, o que o ator faz, a não ser decorar um texto e tentar interpretar esse texto. Então, às vezes, você está por aqui de trabalho, as questões pessoais estão te consumindo, às vezes você leva para casa o problema, porque a profissão jurídica ela é absorvente, inclusive do ponto de vista emocional, né? Aí eu pensei, eu sou um ator, eu sou capaz de fazer essa sustentação oral, modulando a voz, aplicando mais pausas nas vírgulas, olhando para os desembargadores, sorrindo ao final, ou então mostrar mais ódio, mostrar mais convicção, ou isso, mais aquilo outro, sabe? Porque humildemente eu entendo que eu sou feito de carne, e aquela causa me contaminou, entendeu? Aí a atuação te dá essa possibilidade. Você estuda, você pode estudar pela atuação, ou faz um curso de oratório, ou então te vendo. Entendeu? Tem várias maneiras de você aprender isso. Haroldo, pra gente não fugir aqui muito a questão aqui da Caveira aí! Acerca da Expo Direito. Só tem artista hoje aqui, né, Haroldo? Tudo que nós estamos falando aqui... Pega uma cadeira, senta aqui. É possível, não, deve ser enquadrado dentro da Expo Direito, porque toda essa performance, toda essa experiência, toda essa condição do controle emocional, principalmente nas audiências, nas sustentações orais, e isso tem tudo a ver, logicamente, com a experiência que você adquire no dia a dia. E participar de uma Expo Direito, participar de um congresso desse, com essa dimensão internacional, que ela não é só nacional, é exatamente isso que você precisa. Uma das coisas que eu não abro mão, eu não me acho, nunca vou me achar experiente o suficiente para achar que um congresso, qualquer que seja o congresso, não seja interessante para mim. Porque tem muita gente que diz, eu vou lá participar desse congresso, isso aí é o meu dia a dia. Não, meu amigo. É importante, porque isso se chama o processo de reciclagem permanente.
E a Expo Direito, ela proporciona isso aos profissionais do direito de uma forma muito mais técnica, muito mais abrangente, porque, primeiro, você tem ali os alunos, você tem os advogados, você tem os doutrinadores, você tem os juristas, que é muito importante se saber estabelecer a diferença do jurista para o advogado. O jurista é aquela pessoa que diz assim, não, Flávio, isso aqui não pode porque a lei diz isso, 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 isso. O advogado, aí tu pega o mesmo assunto, vai para o advogado, rapaz, vamos aqui. Vamos aqui, não é aventura jurídica, mas dá para a gente questionar isso aqui. No pior das hipóteses, a gente consegue aqui uma composição satisfazer. Quer dizer, o advogado, ele tem a função, sobretudo, não é de inventar o direito, mas é de fazer acontecer com o direito. Entendeu? Tu sabe que esse evento, ele tem, pegando o gancho que você está falando, se me permite? Isso a Expo Direito, ela proporciona isso, ela porque tem experiência. talks, porque assim, eu me lembro que você falando, eu me lembro que se você só sabe direito, você nem direito sabe, né? O pessoal dizia isso antigamente. Aí tem os eventos jurídicos, tem tribunal, tem júri, família, tem empresarial, o Giovanni é empresarial, né? Vai ser empresarial, não sei o quê. Os bichão, os melhores, mas assim, tem o palco experience, tem os talks, que são as conversas. Porque não adianta, você não consegue vender só o direito para jurista, para advogado, não. Você tem que saber chegar no público em geral e outras valências, outras competências, entendeu? Aí tem talks, tem experience. Ele me deu uma missão super difícil, falar porque eu sou um caso atípico de gestão de carreira. Entendeu? Haroldo, agora eu quero que você explique para o meu público lá, ele me deu uma missão. Porque que a sua fórmula de advocacia deu certo, você sendo diferente como você é. Olha que coisa delicada com o público, entendeu? Então um evento desse é mais uma oportunidade de aprender. E é como você está dizendo, olha, se tu que é tu, ainda não se acha sabido o suficiente a ponto de prescindir de um evento desse, quem dirá eu? Aí eu vou tentar participar de todos os dias, vou botar logo uma rede lá. Vou dar uma rede, uma cama pra vocês. Mas, ó, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui, cara. Tô muito feliz, Haroldo, que você tá aí com a gente desde o começo. Era pra ter estado lá no ano passado, não pôde, né, por conta da novela, né? Flaviozão, muito obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço. Um bate-papo desse é interessante, a dificuldade de um bate-papo desse é porque quando se junta assim, 3 advogados e particularmente 2 advogados, como o Flávio e a Cintuador, a dificuldade de falar, que a gente não fala nada. Só a timidez. 2 tímidos. Valeu, galera. Um abração. Até mais. Valeu, gente. Um abraço.